Quão poderoso é o poder da ciência? Rodeie uma moeda com 6 pilhas. Apenas acene suavemente e a moeda começa a girar. Esse aí é um fake dói. O cara devia falar o poder da pseudociência. Isso sim, é muito errado esse negócio, meu Deus. Como é que um negócio que fala de ciência cai num fake ridículo desse, cara? Então, isso aí é uma experiência fake que eu já cansei de ver pela internet, pelas redes sociais, sempre chega no WhatsApp, nessas coisas assim. Então, qual é o problema com esse vídeo? Pois bem, eu vou explicar uma coisinha simples pra vocês. Pessoas que não entendem muito de elétrica ou até de química ou qualquer coisa assim, é muito simples entender o seguinte: quanto de energia existe em uma pilha que está desconectada, uma pilha que está solta assim em cima da mesa? Sabe quanta energia elétrica está passando por uma pilha assim, fora de algum aparelho sendo usado? Zero. Uma pilha que não está conectada a nada não produz eletricidade e não passa eletricidade através dela. Simplesmente, aquelas pilhas que foram colocadas aqui em volta da minha cabeça, vocês estão vendo essas 6 pilhas que estão posicionadas em estrela aqui, não tem nada de energia passando por elas. Tá tanta energia quanto uma pilha descarregada, não tem nada, mesmo que a pilha esteja funcional, mesmo que a pilha esteja carregada, não passa nada de energia por elas por um simples motivo. Para que a energia passe pela pilha, você precisa ter um material condutor que está ligando a extremidade positiva, o polo positivo dela, ao polo negativo, para que os elétrons que são gerados, produzidos ali na reação química do polo negativo, possam escoar até o polo positivo, para que as duas meias reações que acontecem dentro da pilha possam ter andamento. Precisa ter um fluxo de elétrons passando por um condutor. E ali o que acontece? Os dois polos da pilha não tem nada conectando um ao outro. Se não existe absolutamente nada conectando um polo ao outro, não tem absolutamente nada de energia passando ali. Se não tem corrente elétrica passando pela pilha desconectada, automaticamente não tem nenhum campo magnético sendo gerado ali, porque as reações dentro da pilha estão paradas, já que não tem uma conexão entre os polos que permite a passagem de elétrons para fazer a reação acontecer. Ou seja, aquelas 6 pilhas ali não tem nada de energia passando por elas, então não existe nenhum campo elétrico gerando campo magnético e nada está fazendo aquela moeda girar. Aquilo é um truque de edição, a pessoa simplesmente pegou o vídeo e fez ele de trás para frente. Basicamente, já estava ali as pilhas colocadas ali, naquela posição, a pessoa montou fora da câmera e depois ela girou a moeda, que é muito simples, você pega a moeda, apoia ela com o dedo, dá um peteleco, ela começa a girar. Eu brincava muito disso quando era pequeno. Então ele bota a moeda girando, começa a gravar com a moeda já girando, e aí espera a moeda simplesmente perder força e cair quando ela para de girar. Aí depois ele tira as pilhas uma a uma, pega o vídeo e inverte a direção do vídeo, ou seja, ele tá gravando o vídeo de trás pra frente. Porque, olha só, não faz o menor sentido físico esse negócio de pilhas desconectadas gerar eletricidade, não tem como. E outra, por que passar a mão? O que tem passar a mão na frente? Não tem nenhuma lei da física que explique isso, de você passar a mão na frente e fazer um aceno e a moeda começar a girar. Não tem sentido, isso é totalmente fake, isso prova que o vídeo é fake. Então, aproveitando o ensejo, eu vou dar uma breve explicação de como as pilhas funcionam para que vocês entendam por que não tem nada de energia elétrica passando ali. Primeiramente, quando as pilhas estão desconectadas, não tem energia sendo produzida nelas, simplesmente porque sem o fluxo de corrente elétrica passando por fora da pilha, pelo condutor, as reações químicas que geram eletricidade dentro da pilha não tem como acontecer. Veja bem, aqui estão as duas meias reações que acontecem dentro da pilha. Aqui é uma pilha comum, daquelas de zinco e manganês, para dar um exemplo bem simples. Como nós podemos ver na reação de cima, nós temos o zinco reagindo com íons hidróxido, do meio alcalino que tem ali, produzindo hidróxido de zinco e liberando 2 elétrons. E na de baixo nós temos o dióxido de manganês reagindo com a água e os 2 elétrons para produzir o óxido de manganês 3 e 2 íons hidróxido. Então, focando primeiro na reação de cima. Na reação de cima, ela acontece no polo negativo da pilha e está totalmente separada do polo positivo, de modo que os dois produtos de cima e de baixo não entram em contato nenhum entre eles. Então, o que acontece? Quando nós temos os íons hidróxido reagindo com zinco, produzindo hidróxido de zinco e 2 elétrons, esses elétrons precisam ir para algum lugar, eles precisam ser consumidos em uma outra reação para que essa reação tenha andamento. Porque se esses elétrons ficarem ali parados e não forem para lugar nenhum, eles vão inverter a reação de volta à estaca zero. Ou seja, tem o zinco reagindo com hidróxido, produzindo hidróxido de zinco e 2 elétrons. Se esses 2 elétrons não forem para lugar nenhum, eles vão reagir de volta com hidróxido de zinco para produzir íons hidróxido e zinco neutro, e a reação simplesmente não vai para frente, não acontece.
entendeu? Esses elétrons precisam ser escoados para algum lugar para que a reação aconteça. Por outro lado, na reação de baixo, nós temos o dióxido de manganês reagindo com a água e os dois elétrons para formar o óxido de manganês mais 3 e os íons hidróxido. Para essa reação acontecer, o manganês precisa ganhar 2 elétrons de algum lugar. Só que, se não tiver elétron em lugar nenhum, como é que ele vai fazer a reação acontecer? Então essa reação precisa dos elétrons para acontecer. E ali na célula onde está o dióxido de manganês e a água, não tem elétrons disponíveis para que a reação possa andar. Então, olha só que interessante, a reação de cima libera elétrons e o excesso de elétrons atrapalha ela, e a reação de baixo precisa consumir elétrons, mas não tem elétrons disponíveis ali naquele meio. Então, o que acontece? Se você ligar um polo ao outro por alguma coisa que faz os elétrons escoar por eles, os elétrons da reação de cima vão ser os elétrons consumidos na reação de baixo. Ou seja, a reação de baixo está tirando os elétrons que atrapalham a de cima e a de cima pode acontecer por causa disso. Enquanto isso, a reação de cima está fornecendo os elétrons que a reação de baixo precisa para acontecer. Então as duas reações acontecem quando você está pegando os elétrons de um polo e levando eles até o outro. E isso aí, como é que esses elétrons andam até de um polo ao outro, já que a pilha tem uma barreira que não deixa isso acontecer dentro dela? Passando através do circuito elétrico que sustenta, dá energia a algum equipamento elétrico. Então, para que a pilha, que as reações químicas da pilha possam acontecer, você precisa pegar os elétrons da reação de cima e dar eles para a reação de baixo. E esses elétrons, eles estão querendo ir de um lado para o outro. Ou seja, aproveitando essa energia dos elétrons que estão tentando sair de um lado e ir para o outro, você consegue mover um motorzinho, por exemplo. Então, se não tiver nada conectando os dois polos da pilha, nada que conduz eletricidade, a pilha não produz eletricidade. E se ela não produz eletricidade, não pode gerar o suposto campo magnético que faz essa moeda girar. Então esse vídeo está errado em todos os aspectos, é totalmente falso. Eu já cansei de ver esse vídeo e sinceramente me dá raiva. Eu sinto raiva das pessoas desperdiçar um potencial com experiências falsas para emburrecer as pessoas. Podia botar uma coisa real de ciência verdadeira, construtiva, mas não. Faz uma coisa que é um vídeo fake besta pra caramba, para ganhar monetização, para ganhar fama, para ganhar likes às custas de desconstruir a inteligência das outras pessoas e fazer uma coisa que não exercita o intelecto das pessoas, atrofia. Então, por mais divulgação científica de verdade e menos fake news, curtam e compartilhem esse vídeo, acessem meu canal, minhas redes sociais também, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se puder ajudar esse canal com algum valor no Pix, por favor, vocês podem ali, se quiserem, depositar algum valorzinho ali, qualquer coisinha. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela preferência pelo meu canal e valeu!